ame as coisas que o destino te traz, boas ou ruins. Até porque não existe nada bom ou ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Segunda, humildade. Além de 2, o que nos unifica a todos? Nós, Elon Musk, um mendigo ali na rua, qualquer pessoa. O que nos unifica? Nós somos mortais. A gente vem, dá essas voltinhas e volta. E lá no estoicismo tem o conceito de memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Seja bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Super Podcast. A Vida é uma Venda Podcast, onde a gente traz pessoas aqui que movimentam, né, o coração do negócio, o departamento comercial, pessoas com experiência, criaram coisas incríveis, com histórias fantásticas. No final acaba sendo uma baita de uma aula do lado da minha esposa, sócia de vida e sócia dos negócios, Flávia Trindade. Opa, que responsabilidade, hein? Tirou até o concert só para eu ficar mais profissional agora. O advogado falou para tirar. Ai. Já era. Mal sabe o advogado, porque eu já estou preparada. Vamos lá, então. Estamos aqui em mais um dia. Lembre de compartilhar conhecimento que vai levar vocês e a sua turma muito mais adiante. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Trindade Concer, especialista em desenvolvimento humano, apaixonada por experiência do cliente e especialmente hoje com um dos temas que eu mais amo. Inclusive esse convidado eu já queria ter trazido desde a primeira temporada. Vamos lá, vou contar para vocês quem é ele. Nosso convidado de hoje é um empreendedor que transformou a dor em propósito, transformando a sua vida e de milhares de pessoas. Léo Simão já criou mais de 20 negócios até fundar a BB Store, que se tornou o maior e-commerce infantil do país. No auge do sucesso, perdeu quase tudo. O casamento, a empresa e a própria paz. E precisou recomeçar. Recomeçou algumas vezes e foi depois de uma experiência de quase morte com Covid-19 que foi mergulhar em estudos sobre filosofia, fé e comportamento humano. Foi no estoicismo que encontrou o caminho da sua cura e criou o seu método. E assim passou a ensinar como viver com equilíbrio entre resultado e serenidade. Hoje é autor, mentor, criador do método Calma da Mente, que une estoicismo, neurociência e espiritualidade para ajudar líderes, vendedores e empreendedores a performar sem se perder. Com a gente, Léo Simão. Muito bem-vindo. Garoto. Estudei certo? É você mesmo? Eu quero até essa bio aí para me usar. Vou apresentar para as pessoas. Muito bom, muito bom. Foi muito legal, porque quando a gente vai estudar os convidados, né, várias coisas eu já sabia, já tinha assistido palestra sua lá no Seus Clube e ouvi outros podcasts, inclusive o episódio com a doutora Ana Beatriz está maravilhoso para saber legal. a sua história a fundo, foi muito legal, muito bom. Conheci, estou muito feliz por ter você aqui. E eu conheci o Léo como empreendedor primeiro, né? Da BB Store e depois vi essa evolução, cara. Evolução sobre isso. E onde me impactou pela primeira vez, Léo, a conversa antes de começar as perguntas aqui, foi quando a Flávia é uma psicóloga, mas tem um perfil muito cuidadoso com as pessoas, né? Ela se preocupa muito com a questão da calma da mente, né? E ela participou, acabou fazendo, né? Que acho que você liberou o módulo para mim lá do YouTube. Bacana. E assim, o tamanho do impacto, né? O quanto ela ficou impactada depois daquele módulo. E aí eu fui olhar um pouco mais aqui, porque eu te conheci como empreendedor, né? E realmente, assim, porque ela é bem criteriosa com relação ao tamanho do impacto daquilo. E depois muito do estoicismo, a gente foi acabar olhando, procurando um pouco mais, depois que a gente começou a seguir você, ver um pouquinho disso. E o tamanho do impacto, como no final das contas, a gente sempre quando toma boas decisões ou para resolver um desafio, como a gente acaba caindo nos pilares do estoicismo, né? E como a vida é muito melhor quando a gente começa entender isso, né? Tem uma frase que eu gosto de usar bastante, que a gente usa muito na inteligência emocional com vendedores, que é o autoconhecimento, ele é a mãe do autocontrole, né? E quando a gente começa a ter esse nível de discussão com você mesmo, né, com a sua mente, o quanto que isso impacta na vida, e por isso a gente trouxe para começar a provocar um pouco as pessoas que estão escutando esse podcast, porque é um assunto ainda pouquíssimo trabalhado e talvez seja o maior pilar das dores das pessoas hoje, e principalmente nós que falamos diretamente com vendedores e empreendedores, esse desespero na nossa mente, né, do próximo passo,
das dúvidas, né? Do se apegar a coisas que a gente não controla. Então, primeiro, muito obrigado por você ter aceito aqui, cara. Prazer enorme. E que trabalho incrível. E, cara, a primeira pergunta, a gente vai entender o que é o estoicismo, depois a gente vai falar um pouco mais, mas olhando para o seu histórico, né? O ápice da vida de uma pessoa, se você falar, cara, me fala aí, você, ter o meu próprio negócio, bem-sucedido, tá com a família, ter opções, ser reconhecido, respeitado. Você tem ali um checklist, né, do sucesso. E parece que nesse momento foi a grande transformação, a sua mudança, né? O que aconteceu? O que aconteceu naquele momento para você entender que aquilo não era o ápice da felicidade, né? Não era o ápice do que você poderia ter? O que foi que despertou essa grande mudança que você acabou fazendo na sua vida? Olha, eu gosto de contar duas histórias. Eu gosto de trazer dois resumos de dois momentos que tiveram essa pivotada toda. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, uma delícia. Tive a oportunidade de fazer uma palestra para vocês já lá no Sales também, lá no Elite. E muito bom estar aqui agora com vocês. Obrigada. Mas, para mim, foram duas grandes mudanças. A primeira delas foi Réveillon de 2015, 1º de janeiro, amanhecendo o dia na minha casa em Alphaville. Morava numa casa ali com 1.000 metros quadrados, uma casa linda. Meus filhos, gêmeos, Theo e Luca, minha esposa e sócia na época, Juliana, uma Golden Retriever correndo ali no jardim. Coisa linda. Isso é filme de Sessão da Tarde, pô. Sessão da coisa da margarina. De margarina. Margarina, né? Alguém passava ali a Doriana pra ele. E eu amanhecendo o dia na minha piscina, olhando para o céu, e eu falei assim, Deus, estou muito grato por tudo que eu consegui conquistar aqui. Eu tinha, então, ali 33 anos de idade. E eu tinha, naquele ano, conseguido comprar o meu maior concorrente, que era a Baby. Eu já tinha levantado o que é o câmbio de hoje, equivalente a R$1 bilhão em investimento. Sim, rapaz. Eu tinha ganho naquele ano o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, que é uma organização que eu faço parte. Ernest Young, então mais um agora aí. Mais um também. Exame. E, poxa, estava no topo da crise, é o que você falou, estava com fama, sucesso, dinheiro, morando numa casa maravilhosa, estava tudo lindo, 600 colaboradores, 2 artigos no New York Times sobre o trabalho que a gente tinha feito, que eu saí do zero, num sobradinho ali no bairro da Pompeia, e de repente, 5 anos depois, eu estava lá naquele topo. Mais 200 milhões de faturamento, né? Que eu tava vendo. 5 anos, cara. 5 anos. Meu Deus. Aí eu perguntei ali para Deus, falei, Deus, estou muito grato de estar aqui. Mas eu não estou feliz, eu vivi uma angústia, uma ansiedade absurda. Parece que é toda aquela ansiedade de conquistar aquilo, que eu nem imaginei que fosse tanto, mas cheguei muito mais longe do que eu imaginei naquele período. Mas e aí, como que eu tiro essa ansiedade, essa angústia? Nessa época eu tinha ido com a Juliana para uma férias enorme que a gente resolveu ter no Chile, que era emendar um feriado de quinta para sexta, no máximo das férias. Máximo. E aí a gente 12 horas de férias. 12 horas de férias. Chegamos em Montevidéu ali, não, Montevidéu, no lugar em Santiago. Chegamos em Santiago, fomos almoçar, depois à noite fomos jantar, sexta-feira acordamos, café da manhã, fomos almoçar. Falei, o que nós estamos fazendo aqui mesmo no Chile? Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer em São Paulo, os restaurantes lá são muito melhores que os daqui, vamos embora. Peguei e viemos embora. Não ficou nem o fim de semana. Nem o final de semana. Eu fui quinta, voltei sexta à noite, mudei o voo, vim embora. Tinha coisa para fazer, não estava afim, minha mente não estava lá, não estava comigo. E ali eu lembrei de Sócrates, né? Ele falava, a gente se admira que você vai para as montanhas, para os mares, para os bosques, para os lugares perfeitos, e a viagem não é perfeita, mas você esquece que você vem no seu encalço. Né? A gente vem junto com os nossos problemas. Mas até então não tinha essa visão toda, não. A verdade é que eu voltei de lá e eu perguntei isso para Deus ali naquela piscina. E Deus me respondeu 90 dias depois disso tudo. 90 dias depois disso, tinha uma revista com a minha cara na banca, escrito Melhores do Ano. E eu já não tinha mais nada daquilo. Aquela empresa maravilhosa lá, fui afastado, fui para o conselho. Não era eu que mandava mais. O conselho, quando você é afastado pelos seus investidores, é só um cargo honorário. É tipo a rainha da Inglaterra, você não manda nada, você não dá palpite nenhum. Só a pose. Aquela casa maravilhosa foi embora pro divórcio. Eu não morava mais com meus filhos. Até a Golden Retriever foi embora. E eu fui embora de casa com uma malinha de mão, uma dor enorme no peito, sem saber o que eu tinha feito para perder tudo tão rapidamente. 90 dias. Imagina você olhar na banca a revista, Melhores do Ano, você fala, caralho, não tem nem casa mais.
Quem é esse da revista? Quem é esse da revista? Com a malinha de mão, as camisetas, uma calça jeans. Falei, vou para Tarifa, na Espanha, aprender a fazer kitesurf. Que era um esporte que eu tinha vontade de aprender. Fui embora para isso aí. E ali voltei. Tive que reiniciar minha vida. Novos negócios, novos relacionamentos, tudo do zero. Comecei do zero, reset. Pum! Bati a mão e comecei. Do mesmo jeito, trabalhando muito, correndo muito, fazendo o que eu sempre soube fazer. Até que vem o segundo wake-up call da minha vida, que ele acontece dia 6 de junho de 2021. 6 anos depois disso aí. Covid. Aí eu já estava na UTI, tem uma foto minha com o CPAP assim, com 90% do meu pulmão tomado, eu tinha só 10% funcionando. E eu não sabia ali se eu tinha minutos ou horas até enfiar um tubo na minha garganta para respirar por mim. O que eu sabia é que tinha 22 leitos, 21 entubados, só eu que não. E ali, quando você tem só 10% do seu pulmão funcionando, você dorme a maior parte do tempo, seu corpo começa a fechar. Então eu acordava, às vezes eu não tinha força para pegar o lençol e fazer assim, ó. Meu Deus. Completamente inerte, entre a vida e a morte, passei assim por uma semana. E quando eu volto disso, graças a Deus, é um trabalho fantástico da minha equipe, Dr. Zeballos, e eu saio dessa experiência, eu falo, bom, saí sem nenhuma sequela visível, parecia que estava tudo bem, tinha perdido uns 7, 8 quilos ali ainda. Nossa. Foi positivo nesse Na época estava precisando. Pelo menos algo de bom, né? Perdi um peso aí. Meu Deus, quanto tempo de UTI? 7 dias. O Covid corrói seu músculo, corrói tudo. Perder tudo isso. Imagina o corpo que sente. Muito, a perna parecia uns cambitinhos assim, muito, muito potente esse vírus aí. E a hora que eu saio, vou tentar me conectar às minhas coisas e não consigo. Eu tinha uma outra empresa de tecnologia, na época acho que a gente até tinha falado lá com vocês, com o Léo, com o Fábio, chamava Reach Local, que foi uma empresa que a gente comprou uma operação multinacional, fizemos um management buyout dela aqui e eu estava gerindo ela. E eu ia entrar numa reunião comercial, onde eu era o vendedor, no caso, da minha empresa. Eu deixava a tela do Zoom desligada, falava que eu estava com algum problema ali na minha câmera, e eu ficava jogando Candy Crush. Enquanto o cara... Eu fazia só a parte inicial do spin selling. Deixava só ele pergunta falar. de situação. Me conta um pouquinho, beleza. Aí você assume aí. E olha que tem muita gente que não precisa nem voltar do Covid para ficar assim, pra né? ficar só na situação. Essa é a questão. Eu não conseguia. Não, era mais forte que eu. Falava, Flávio, era impossível. Eu ia lá uma planilha que me embrulhava o estômago. Eu não conseguia me conectar a nada. Aí foi passando um tempo, eu falei, cara, eu preciso entender o que aconteceu comigo. Eu fui ver, eu tava com depressão. Fui diagnosticado, queria me medicar com remédio e tudo. Eu falei, cara, eu não vou tomar remédio. Eu não vou tomar remédio porque eu já tinha passado por isso na família 2 vezes. E eu via que o remédio só resolvia o efeito, ele não resolvia a causa. Exatamente. Então eu queria entender o que aconteceu com a minha mente, o que aconteceu com a minha cabeça. Por que eu sempre trabalhei 12, 14, 15, 16 horas por dia, sempre tive entusiasmo e energia nas coisas que eu fazia. E ali, de repente, eu não tinha mais entusiasmo. E ali eu mergulhei na teologia inicialmente. Li a Bíblia, li de novo, maravilhosa, mas eu continuava mal. Aí comecei a ler os livros do Allan Kardec, do Espiritismo. Legal. Muito show também, mas eu continuava mal. Dhammapada do budismo, Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana do hinduísmo, Zohar, Cabala do judaísmo, Alcorão, Tal. Fui lendo todas as escrituras, ponta a ponta, algumas delas algumas vezes. Todas maravilhosas, escritas por mestres inspirados, mas eu continuava mal. Falava, bom, então aqui, né, Jesus está lá, e aí? Eu tô aqui longe. Nesse buraco, como é que eu cruzo essa ponte? E ali, um dia fui para Ilha do Mel, pegar onda ali sozinho, meu segundo casamento já estava descarrilhando ali também. Obviamente, sua cabeça está explodindo. Continuou o modus operandi igual, né? Hã? Tava no modus operandi igual e ainda deprimido, né? A mente vai junto, né? Como o Tiririca, onde você vai, você está, né? Onde você vai, você está. Isso é profundo. Não é profundo, não. É isso, né? E eu fui vivendo isso aí. Tava indo pra Floripa fazer kite também, no carro, escutando audiolivro. Eu fico escutando o tempo todo alguma coisa. E escutei um cara lendo um livro, que foi o livro que transformou minha vida. Que foi o Meditações, o Diário do Imperador Romano Marco Aurélio. Ali foi assim, ó, bum! De repente, é isso. Essa é a razão da vida.
Você imagina o seguinte, o que é um imperador há 2000 anos? Imagina o poder de todos os grandes presidentes, o americano, o russo, o chinês, o japonês, tudo num cara só. Num cara só. O dinheiro de todos os grandes empresários, todos em um cara só. A fama de todo jogador de futebol, influencer, artista, tudo num cara só. E esse cara é extremamente sábio, tá sozinho lá no topo do mundo. Imagina, o mundo inteiro tá aqui, ele tá lá. O que pensa um cara desse? Não é curioso o que passa na mente de um cara desse? Nunca tinha pensado posso assim, tudo, meu literalmente. Deus, é verdade. O que pensa ele? O que passa os pensamentos mais íntimos do Warren Buffett, ou do Bill Gates, ou do Elon Musk? Que pergunta boa. E ele escrevia no diário dele, para ele, as suas reflexões. Nossa. E esse diário veio até nós. E esse diário chama hoje de Meditações, as reflexões do Marco Aurélio. E ali ele estava escrevendo a primeira parte do livro sobre as pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Ali ele fala, eu agradeço a minha mãe por ter me ensinado a importância da simplicidade, da humildade, a não agir como snobs e ricos. Ao meu pai a importância do trabalho, do bem comum, de ajudar a sociedade. Ao meu amigo Muciono a importância do conhecimento, da sabedoria. E ele vai falando ali, de repente fez assim, ó, bum! Bateu. De repente, já viu aquele cara que pinta de cabeça para baixo, a hora que ele vira o quadro, você enxerga a pessoa? Não é nada, e quando ele vira tá tudo... É uma pessoa perfeita. Para mim foi aquilo, foi a última peça do quebra-cabeça que faltava. Ali eu falei, gente, agora eu entendi o que todo mundo falou. Jesus falou isso o tempo todo, sobre valores e virtudes. Todos os profetas que vieram falaram isso também, desde Buda, Gandhi, Maomé, Moisés, Krishna, todo mundo falou sobre isso aí, mas eu não tinha entendido dessa forma. Agora eu entendi que a vida é uma oportunidade para a gente exercitar valores e virtudes. E ali, falei, cara, quem que é esse cara? Mergulhei para ler, descobri que ele era adepto de uma filosofia chamada de estoicismo, que vem de estoa. Tem muita gente que acha que é religião. Estoicismo não é religião, é filosofia. É uma escola filosófica das pessoas que ficavam na estoa, que era um pórtico. Como se fosse os caras que ficam lá naquele pórtico lá, sabe? Os pórticos. É uma estoa. E eles tiveram uma influência tremenda no nosso mundo, na evolução da sociedade. O cristianismo primitivo, os primeiros 500 anos, a base da escola filosófica era estoica. Então, muita coisa que está no cristianismo vem de origens de base estoica ali, porque era como a igreja vivia isso, e os romanos viviam isso, quando eles foram consolidar isso tudo. Você pega a Constituição Americana, feita por George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, eram estoicos. Portanto, a base da Constituição Americana, a busca por valores, virtudes, pela felicidade, é estoica. As nossas demais ocidentais que copiaram também. Aí você pega o Vale do Silício em peso, utiliza técnicas estoicas para força mental, resiliência, disciplina. Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações com ele. NFL, NBA, Navy SEALs, tudo que vocês imaginarem de alta performance, adepto da filosofia estoica. E ali eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Como que eu consigo dar isso, levar isso, deixar isso para os meus filhos? Inicialmente comecei a comprar livro, dava para um amigo, dava para outro, dava para outro. E a hora que eu encontrava os amigos de novo, eu falava, e aí? O que você achou? Não. Pô, correria, não li, tá lá no meu criado e tal. Falei, cara, que pena, ninguém lê nada. Que dó. Umas 10 vezes o Morra Sem Nada. Cheguei a mandar pros outros. O cara não comprava. Falei, não, você vai ler. Mandava na casa pra ver. Só faltava sentar do lado, igual criança, e ler junto. Mas não lê, né? Aí o cara fala, Morra Sem Nada, então o que você vê? Eu já dei o livro pra ele. Sem nada. Pronto. Até ser um livro eu vou ficar. Eu iniciei o meu nada com o você livro. Aqui, o livro eu já dei. E a sua cara aqui, achando entender o conceito. Lê o livro, depois você dá ele. Morra sem nada depois. Mas realmente, né? E divulgar. Mas aí o pessoal não lia. Não lia, eu falei, cara, como que eu garanto? O que eu aprendi ali? Primeira lição muito, muito forte pra mim dessa história. A gente nasce pra dar 80 voltinhas em torno do Sol. Depois a gente volta. É isso. Eu já dei 48. Que legal. Falta 32. Talvez você tenha um bônus, 10 anos a mais, 20. Talvez você não termine essa volta. Você não sabe. Mas é isso. Não tem muito além disso. Daqui 40 anos, nenhum de nós três estamos aqui mais. E aí, o que você vai fazer nesses 40 verões que te faltam? E qual que é a qualidade dos últimos, a gente nem sabe. Então, ali eu entendi um conceito estoico muito forte, que é o memento mori.
Lembre-se da sua mortalidade. Você é mortal. E quando você começa a olhar para a morte, que foi o exercício que eu fiz forçado na UTI, olhar para a morte durante 7 dias, você começa a entender o que realmente fica ou que parte quando tudo vai embora. O que realmente importa desse auê todo, desse barulho todo. Porque esse tanto de confusão, esse tanto de coisa que está na minha mente, que vem, que volta, o que disso que é relevante? O que é impermanente? O que não serve para nada? E ali você começa a entender isso aí. E o estoicismo me fez entender isso. Falar, cara, toda essa experiência que você viveu, essa impermanência, isso é onde está a sua maior força. Porque te tira o medo quando você entende que você realmente vai morrer. Por que você está tão preocupado com tanta coisa? Você veio nu e vai voltar nu. Então ali eu comecei a entender isso aí. E, ok, falei, já sei, eu quero deixar isso para meus filhos, Theo e Luca. Eu vou gravar, igual eu escutei aquele episódio, eu vou gravar 5, 10 minutos, falo e largo ali no Spotify. Iniciei isso aí em 2022. Em 2022 ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify. Caraca. E eu comecei a receber centenas, milhares de depoimentos de pessoas falando, Léo, isso transformou minha vida completamente. Caraca. Pessoas que tinham passado por dores absurdas, como perder um pai, uma mãe, um filho. Pessoas que tinham pensado em tirar a própria vida. Pessoas que tinham perdido tudo, dinheiro. Pessoas em doenças terminais. Tudo que vocês imaginarem. E eu fui falando, cara, que coisa maravilhosa isso. Poder chegar nessas pessoas que eu nunca nem vi na vida, nem conheço. Lá eu abri um Instagram, nem tinha Instagram, não mexi com nada dessas coisas na época. Falei, deixa eu pôr aqui para ir compartilhando as coisas. E fui pondo isso. E fui fazendo esses episódios só. 2001 por dia. Porque aquele era o meu remédio. Enquanto isso, pílula. Você ainda sentia, foi melhorando, mas... parei de sentir. Quando eu descobri lá no início... Mas foi só ouvir, descobrir, já estarlou? Foi como se fosse uma mágica. Ou você mudou alguma prática, mudou alguma rotina? Como é que foi? Fui mudando, mas eu vou te falar que assim, o dia que eu escutei isso ali, fez assim, ó, tuf. Já bateu. Aí depois eu fui evoluindo ainda mais, mas eu saí do buraco. Foi a corda quando eu escutei aquilo. Você sentiu a partir dali a diferença. Porque o que foi pra mim quando o Marco Aurélio falou isso aí? Imagina o seguinte, eu fui criado a vida inteira, meu pai empresário, empresa grande, sempre atrás de ganhar dinheiro, ter sucesso. Eu ganhei dinheiro, eu tive sucesso, eu tive reconhecimento, eu tive todas essas coisas que a gente acha que é o que você quer. E eu cheguei lá e não encontrei essa calma, essa paz, essa felicidade. Foi quando eu falei, Deus, e aí, o que eu faço? Aí depois eu perdi tudo. Aí eu comecei de novo, tive outros, ganhei mais dinheiro, fiz mais coisas. Aí de repente, pum, eu vou pra UTI. Aí eu falo, cara, eu quase morri agora. E aí? Aí a hora que eu fui perceber, eu tinha desconectado do que importava, porque tudo parou de fazer sentido pra mim. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Outra empresa? Outros negócios? Fazer o quê? Por o quê? E ali, quando eu entendi que a vida é sobre valores e virtudes, eu vou contar essa passagem de Marco Aurélio que vai deixar isso mais claro. Tem uma passagem que ele fala o seguinte, os senadores chegaram nele e falaram, Marco, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele falou, um estoico muito racional, ele falou, tem 2 possibilidades. Em uma existe algo e na outra não. Vamos falar primeiro na que eu acredito, que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meu dinheiro, minhas joias, meus castelos, meus exércitos. Eu não levo nem meu corpo, não levo nada. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são meus valores e minhas virtudes. A justiça que eu pratiquei faz parte de quem sou. A sabedoria que eu adquiri, a coragem que eu tive de lutar, de transformar, de viver, a temperança, o equilíbrio que eu vivi minha vida. Tudo isso faz de mim quem sou, a bondade que eu pratiquei. Isso vai comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Que legal. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Qualquer um dos 2 caminhos... É sobre valores e virtudes. É sobre valores e virtudes, né? Tem um cara chamado William Leck, foi um historiador e tal, e ele criou um conceito chamado círculo moral, né? Que você, conforme você vai acessando outras camadas, né, de conhecimento, você vai aumentando o seu círculo moral. E moral é o conjunto de valores que você usa para tomar suas decisões ali, né? Sim. Você acha que vou chamar de excesso, mas esse volume de conhecimento que você foi atrás para tentar
se entender. Foi talvez o principal... Talvez o estoicismo tenha sido ali a gota do copo, né? Será que esse conjunto de conhecimento que você foi estudar todas as religiões e buscar informações, isso talvez, esse conjunto tenha sido, no final, a sua virada de chave? Quer dizer, conforme você foi acessando tantas camadas que você acessou, que seu círculo moral foi tão grande, que você começou a conseguir compreender que, na verdade, a única coisa que a gente tem é o agora? Você acha que talvez seja isso? Sim. Isso é muito boa, essa pergunta, muito interessante. Eu acho que foi sim. O estoicismo foi para mim a pedra roseta. Isso. Né? A pedra roseta que, para quem não conhece, vinha todos os escritos egípcios, ninguém sabia traduzir aquilo. Um dia eles descobriram uma pedra que tinha em latim, tinha em hieróglifos. E ali conseguiram traduzir as pirâmides, as coisas todas. Então, para mim, o Meditações foi a pedra roseta que eu consegui transformar tudo que os grandes mestres tinham dito ali para mim. Mas aí ali, o que eu fui fazer? Eu fui mergulhar mais, eu sou curioso, eu gosto de aprender. E a minha formação, eu sou engenheiro e advogado, na área de exatas, né, e humanas, mas ali, de repente, quando eu senti isso acontecendo, eu falei, cara, eu quero entender o que aconteceu na minha mente. Aí eu fui fazer pós-graduação em neurociência. Li boa parte de livro de psiquiatria, psicologia, para entender o que tinha acontecido. E eu descobri o que aconteceu, fisiologicamente. E foi aí que eu desenvolvi um sistema, desenvolvi um método, que eu chamo de Calma da Mente, que eu já levei esse método aí para mais de 35 mil pessoas. Já treinei o governador Zema, todos os secretários, a Polícia do Estado de São Paulo, o BOP, alguns dos maiores empreendedores do país, o Dr. Olavo Setúbal, Roldão. Talvez onde estejam as mentes mais inquietas, né? Mais inquietas, exatamente. Por quê? Porque o que eu descobri funciona para desde um soldado no BOP. Um dia você imagina o seguinte... Era isso que eu ia perguntar. Isso pra é para todo qualquer mundo. um? Qualquer um. Em qualquer situação? Em qualquer situação. É um mapa, é um guia para você sair de um estado de presença e entrar em outro estado de presença. Olha, você acha que não vale a pena a gente entender esses fundamentos do estoicismo? Né? Até para a gente entender quais... Existem ali várias linhas, né? A gente... Sim. Inclusive, estava procurando bastante para falar contigo, então a gente foi ver. É interessante porque cada um tem meio que uma tradução, né, dos pilares. Mas o que são os pilares do estoicismo? Tá, eu vou trazer os pilares do estoicismo, mas antes de eu trazer o pilar do estoicismo, eu vou trazer o pilar da neurociência para você entender como que os pilares do estoicismo se encaixam nele. Perfeito, Excelente. bora. Tá? Então vamos lá. Quando eu estava nesse momento de dor ali, eu fui procurar para entender como que eu saía disso. E eu descobri o seguinte, nós temos dentro do nosso cérebro 2 grandes estados de presença. O estado de guerra e o estado de paz. Esses 2. Imagina um país, se ele está em guerra, você tem um general cuidando, se ele está em paz, você tem um presidente cuidando. É isso, seu cérebro funciona dessa maneira. O seu general se chama amígdala, o seu presidente se chama neocórtex, você tem esses 2. Então isso é neurociência, cada um deles tem seus hormônios, vamos dizer, suas armas, seus superpoderes ali. A amígdala tem o cortisol, adrenalina, noradrenalina, o neocórtex tem dopamina, oxitocina, serotonina. De forma simplista, sei que estou com uma psicóloga aqui, é isso aqui. Isso é neurociência. Vamos trazer um segundo conceito agora, que é física, filosofia. Que é o seguinte, você trouxe o ponto. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. É esse instante. Cada instante do seu passado foi vivido quando? No momento presente. Naquele momento. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado quando? No momento presente. Você já foi alguma vez pro passado, Flávio? Não. Conhece alguém que foi? Não. Não, né? Tem uma memória de algo. Você já foi, Thiago, pro futuro alguma vez? Conhece alguém que foi? Eu gostaria, não. Não existe. Não existe. Não. É como se a gente estivesse numa cápsula de presente. A gente só vive nessa cápsula. E você fica olhando para fora ali, ó, tentando entender. Só que aí vamos unir os 2 conceitos agora. A hora que a nossa mente sai do presente e ela vai para o futuro e ela começa a escanear tudo que pode dar errado no futuro para nos manter seguros, para que ela fazia isso? Porque você estava na caverna, vinha um tigre dente de sabre te atacar, você tinha que fugir dali. A gente chama isso de ansiedade. É sua mente no futuro fugindo do presente. Quando ela vai para lá, ela se sente atacada. O que ela faz? Ativa o general. O general enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina. E te deixa pronto para fugir ou lutar. Como é que é a resposta fisiológica? Sangue desce para as extremidades, o coração acelera, respiração curta, dá aquele frio na barriga. Sabe por que dá o frio na barriga?
Porque o sangue sai do estômago, ele vai para as pernas para você correr. Por isso que gela. É seu corpo avisando, fala, cara, pode fugir, senão você vai morrer, não precisa digerir isso agora não. Só corre. Sua pupila dilata, você fica com foco divergente, buscando rotas de fuga. Você não está com foco convergente para você olhar um computador. Seu sangue não está mais na cabeça, ele está nas extremidades, você não pensa. Então essa é a resposta fisiológica da ansiedade. Sua mente no futuro, fugindo do presente. Aí você está com o corpo inundado de hormônio. Só que os seus predadores dessa vez não são físicos. Não tem um tigre vindo te atacar. Quem que são seus predadores? Emocionante. É os boletos, é a conta de cartão de crédito, é a folha de pagamento, é aquela conversa difícil, é o diagnóstico ruim, é o concorrente que fez isso, é o cliente que cancelou. A comparação com o outro. É a comparação com o outro. Então, o que acontece? Você está sendo atacado por todos os lados por predadores psicológicos. Aí a gente vai para a fase 2 da roda da aflição. A roda da aflição é um conceito que eu defini que tem 5 etapas. O primeiro é sua mente no futuro fugindo do presente. O segundo é os medos paralisantes. A pessoa está com tanto medo, mas para onde que foge o boleto? Não tem para onde fugir. Que o corpo dela colapsa. É onde você pega 40 milhões de brasileiros com depressão, ansiedade ou procrastinação incapacitante. A pessoa ela colapsa, ela não consegue fazer nada. Burnout, síndrome do pânico, tudo está nessa fase 2 da roda da aflição. Aí ela não tem para onde fugir ou lutar. O que acontece? Literalmente cai no chão e chora. Aí você pega essa pessoa e põe ela para trabalhar. Fase 3 da roda da aflição. A procrastinação. A procrastinação ela é prima da ansiedade e ela é prima da depressão. A procrastinação ela é somente no presente, fugindo do presente. Como que você faz isso? Caminho 1, drogas e bebidas. Você entorpece a mente, fica grogue por um tempo, não vai resolver nada, vai ter efeitos colaterais graves. Segunda opção, kit letargia. Isso aqui. Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, Kit você letargia. jogando seu tempo no lixo. E na maioria das vezes os dois estão juntos. Ainda. tudo junto. Bebida, com droga e... dopamina. Droga e tudo. Todas as outras compulsões. Aí a pessoa que tá jogando tudo no lixo, você não tá pondo foco no seu relacionamento, no pratinho do relacionamento, na família, na saúde, finanças. Já viu quando dá errado as coisas, vem tudo junto? Você não tá pondo energia em nada. É isso. Aí sua mente que fugiu pro futuro com ansiedade, fugiu do presente, no presente com procrastinação, o que sobra para ela? Passado, melancolia e depressão. Então as pessoas estão rodando essa roda da aflição. E eu ficava nessa roda da aflição o dia todo. Eu acordava ansioso, dava um shot de cortisol na veia. Como que eu fazia isso? Uma Globo News da vida, um Datena, um Instagram, vendo a vida dos outros. Trazendo veneno para sua mente. Aí você aumenta o nível de cortisol, diminui sua capacidade de foco, você procrastina o dia inteiro. Procrastina, enrola. Aí você não faz nada à noite, você dorme depressivo. Aí você começa de novo. Devia ter feito, fica não sei o quê. Aí dorme mal, porque não... E fica ali. Falta de sono. Perde sono, e vai destruindo a saúde. Aí eu me perguntei, cara, como que eu desativo essa amígdala e ativo o neocórtex? Não tem como eu fazer isso sem usar droga? Não tem uma outra forma? Não tem uma chavinha que desliga uma e ativa a outra? E eu descobri que tem. Descobri que tem 3 chaves extremamente poderosas para fazer isso. Extremamente poderosas. Descobri que elas trabalham alternadas, como se fosse um relé. A hora que você liga um, desliga o outro. Igual no acelerador, você pisa no acelerador ou no freio, nunca nos dois, é a mesma coisa. A primeira dessas chavinhas aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina. Quer chutar aí qualquer? Vai que eu fiz reunião com ele, eu sei. 25% de aumento. Fluxo no neocórtex, cai a dopamina. Não sei. Atividade física. Puta, atividade física. Você faz atividade física? E a Flávia fala um negócio, né? Você nunca se arrepende depois que você foi. Nunca. Isso. Não existe um sentimento ruim. Né? A não ser que nem no meu caso, quando eu vou treinar jiu-jitsu, eu levo um pau de todo mundo, eu saio de lá meio mal. Mas então, porra, cara, devia voltar a treinar. Mas a sensação, a hora que você toma aquelas. Não tem. Não dá a impressão que você é outra pessoa? Exatamente, acho que é a melhor definição. Exato. Parece que você é uma outra pessoa do que antes de você ter ido. Então, aí eu tenho uma notícia para te trazer. Não parece que você é uma outra pessoa. Você é uma outra pessoa. Você tirou um preset químico do seu corpo e pôs outro. No final das contas, o que a gente é isso, né? É químico. Tirando Qual que é a diferença alma, da né? cerveja, do vinho, da água? É o químico. É o químico. Se você tomar uma droga, se você encher a cara, virar uma garrafa de pinga aqui agora,
você não tem uma outra pessoa para você dirigir, você não pode dirigir. Ou se você tomar uma Eu droga viro qualquer... outra pessoa. Exato. Com certeza. Você vira outra pessoa. É. Então, quando você tira esse preset de hormônio e põe esse outro, você vira uma outra pessoa. Você é outra pessoa. Sensacional, sensacional. Aí a gente tem a isso mesmo. segunda chave mais poderosa. Essa aumenta em 25%. A segunda chave aumenta em 40%. Circulação no neocórtex, produção de dopamina, oxitocina. Quer chutar? Eu já nem acertei a primeira. Tem dificuldades com essa. Meditação? Ainda não. Não. É a fé, a oração. Oração, a fé. Por isso que você vê o tanto que as pessoas que têm fé, de alguma forma, se curam. Por quê? Independente da religião, o pessoal fala, qual religião? Fala, tanto faz. Pode chamar de universo, energia, natureza, Luz, Alá, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, Deus. O simples fato de você acreditar em Deus, olha a fisiologia como é linda. Quando você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa o general. Se não ativa o general, você não coloca cortisol, adrenalina no seu corpo. O simples fato de você acreditar em Deus te dá uma resposta fisiológica e imunológica diferente de quem não acredita. E é interessante que os rituais, né, o que eu falo lá em casa para ele, tento levar os meninos, e até eu mesmo, A Flávia né? é muito mais Eu disciplinada adoro, que eu, e não é a questão de ir para a igreja, seja qual for a religião. O que eu mais gosto de ir, tem uma igreja do lado de casa, no caso é católica, mas também eu vou no centro espírita durante a semana. Eu sempre falo isso, não é independente da religião. Eu estou ali vibrando e concentrando em coisas positivas, em coisas que no meu dia a dia me fazem lembrar de que eu preciso ser boa, de que eu preciso ser justa, que não turbilhão de coisas ruins e de coisas ruins que outras pessoas fazem pra gente não importa. É muito do estoicismo, mas é ter um momento, minimamente um momento ou 2 na semana, de que você está Conexão 100% mental, focado nisso. Porque você pode sim. ter fé e falar, eu tenho fé, mas eu não preciso ir na igreja. Mas que momento do dia a gente para pensar nesse Deus ou nesse ente que você acredita e que ele vai te liberar do medo, vai te liberar da angústia, da ansiedade, de todos esses pontos. Então, por isso que eu falo... Eu insisto, vamos, porque... Escuta a sua na mulher academia. e vá. Não, mas é a mesma Perfeito. toda coisa. vez que eu não Flávia, é escutei a isso. Flávia, eu me dei mal. Com tudo. Isso Os é real, negócios gente. dos negócios. Isso é real. Você pensando assim, é muito doido, né? Talvez o estoicismo seja a religião do ateu do agnóstico, né? Porque ela é justamente o que todas as religiões fazem, mas talvez você não precisa ter exatamente alguém ali, né? Na verdade, no final das contas, você tem que lembrar da tua parte, né? Porque o que a gente vê de gente, como diz São Bento, né? As pessoas esquecem do ora et labora, né? Quer dizer, reza, mas trabalha, né? Sim. Quer dizer, faz sua parte, né? Acho que a maioria das pessoas acabam colocando isso no terceiro. Estoicismo é uma centralização assim do momento, né? Que só temos Sim. agora, e também do quanto que nós somos responsáveis, inclusive sobre aquilo que não acontece. Sim. Daquilo que a gente não tem Não controle. tem controle. Né? Cara, se não tem controle, Não o que é a única coisa que eu posso fazer exatamente agora? É entender que eu não tenho controle, pô. Né? A dicotomia do controle, né? A gente traz... Vamos lá, primeiro, ela não é nada de religião, é só filosofia. Então, Sim, digamos digo, que ela... crença na ela verdade, seria chega, a crença, ela perdão. traz muito da filosofia de valores que muitas religiões e dogmas trazem, mas ela não discute a questão de Deus. Sim. Ela não discute, não é que cada estoico acredita no que quer acreditar, mas ela não discute, não entra no tema. É igual você falar, fazendo aula de geografia, o que geografia fala sobre Deus? Não, geografia não fala sobre Deus. Geografia fala sobre geografia. Filosofia fala sobre filosofia. Então ela não leva esse tema. Mas Marco Aurélio na época eles eram politeístas, né? Ou que pode ver dentro de outras religiões como se fossem santos e tem um Deus principal, que é o Deus, enfim. Cada um tinha as suas crenças na época. Mas ela não aborda esse tema da religião. Então isso é muito importante ficar isso muito claro, porque até quando eu vou levar isso para as empresas, tem gente de todas as religiões e isso não tem nenhum impacto. Eu falo, cara, acredita na sua fé. Até porque a minha visão é que tanto faz o nome que você chama Deus. Todas as religiões, eu acho que elas funcionam. Porque no final do dia, Deus está dentro. Deus é o todo. Não tem nada que não é Deus. Tudo é parte de Deus. A gente é criado, né? A imagem e semelhança. Todas as coisas são parte de Deus. Não tem nada que foi tirado de um lugar que não é Deus. Deus é o todo, é o tudo. Então, como quer que você chame, que você acredita, vai funcionar. Aqui, ó, tá aqui, ó. Know thyself. Conheça-te a ti mesmo. E conhecerá deuses moldados em todas as formas. Estava escrito
no oráculo de Delfos, atribuída a Sócrates essa frase, que a gente busca esse conhecimento interior. E Jesus disse isso, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, quando a gente busca isso aí, a gente começa a entender essa conexão, entender esse propósito. Então, a gente passou por 2 chaves. A segunda é a oração, a fé. Existe uma terceira chave, que é a que eu tenho levado nas empresas, que é a que eu levei para mais de 35 mil pessoas e que funciona para todo mundo, independente da fé, independente de qualquer coisa, que são a reprogramação mental através de técnicas e protocolos, onde em poucos minutos eu consigo te tirar de um estado de presença e colocar em outro estado de presença. Não é eu consigo te ensinar como você faz isso. É sobre você fazer isso. Você conduz. Eu conduzo, isso aí. E quando a gente une no nosso programa todo os 3 protocolos, eu chamo de protocolo MOM, meditação, oração e malhação. Quando você tem uma horinha do seu dia, 20 minutos pelo menos para isso vai transformando o seu dia. Então é sobre a gente mudar esse mindset, trazer isso. E eu faço isso utilizando o meu método do Calma da Mente com as 7 lentes da transformação. E as 7 lentes é a pergunta que você me fez anteriormente. Como que eu conecto o estoicismo nessa neurociência e nessa transformação? E vamos falar desses fundamentos agora. Eu fiz a primeira lente, é isso? Não foi? É do, não lembro do que você YouTube? fez, eu tinha te passado tudo, não tinha? Eu acho que não, você passou o primeiro módulo, se eu não me engano. Aí você pode me pedir os demais. Então eu fiquei agora, lá, agora já vai. Sabe que antigamente eu mandava tudo, daí eu não tinha notícia. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu mando o primeiro e falo, a hora que você terminar, você me pede o segundo. Porque aí eu vou acompanhando como é que tá. Não, eu acho que eu só não pedi então, mas eu te mandei o feedback. E eu insisti muito pro Thiago fazer, e não fez esse... E, inclusive, quando a gente teve o Carpina Jara aqui no podcast, a gente estava falando de TDAH, dessa questão, o Thiago falando de ansiedade e tal, e ele falou, você não precisa de remédio, você não precisa de nada, você precisa meditar, falou para ele. Você meditar, você ia melhorar tanto se você meditasse. E eu tô nessa luta. Hoje é o dia do... meu compromisso em público aqui, ó. Meu compromisso em público. Lá, você vai fazer as 7 lentes. Eu vou fazer esse processo aí, porque... assim como com todo mundo, né? A cabeça nossa fica na manhã e a gente com um monte de coisa. E o problema central da ansiedade que é o coração dela, né? Não existe presente para o ansioso. Não existe presente para o ansioso. Então você pode... Tudo aquilo que você sonhou na sua vida, escutando a tua história, é aquilo lá. Tudo que você sonhou, você pode ter, porque você não tem. Sim. Aquilo não é teu, não te pertence, você não consegue sentir aquilo. É sempre o próximo passo, né? Sabe que eu tenho dado muita palestra, eu tô meio concorrente nas suas palestras, né? Ah, é? E esses dias eu fui dar uma palestra para a turma do SA Mais Varejo. Sim. Tava lá, tinha 200 bilhões de faturamento combinado. Os maiores varejistas todos do Brasil estavam lá. Aí eu cheguei e falei assim, nós vamos falar sobre saúde mental e equilíbrio emocional para alta performance. E tinha saído um palestrante antes de mim, eu tinha entrado no palco. Tava aquele zoom de mudança de auditório. Eu falei, tá bom, vocês não estão prestando muita atenção, eu vou mudar de tema. Vou falar como que a gente pode aumentar em pelo menos 37% a nossa conversão de vendas, sem contratar um vendedor novo, sem colocar nenhum CRM novo e sem nenhum treinamento de spin-selling ou nada técnico novo. Quem tem interesse nesse tema? Aí, silêncio no auditório. Silêncio, aí levantava todo mundo. Tudo é sobre narrativa, tudo nessa vida narrativa. Eu falei, pronto, nós vamos falar sobre a mesma coisa. É sobre isso que a gente vai falar, sobre a gente cuidar da nossa mente. Então vamos lá, vou te perguntar, Thiago, você que é o maior especialista em vendas aí do país. O que é vender? Para mim, o coração da venda é a inteligência emocional. Porque a parte técnica, quanto mais eu estudo técnica, né, meu primeiro livro é técnico, mais eu vejo que o diferencial das pessoas, né, não só daquelas que a gente atende, aquelas que a gente implementa, os vendedores, é como eles conseguem lidar com aquilo que acontece com eles. Tá. Eu acho que para mim... Mas se você for para descrever, descreva troca de emoção. Troca de emoção. Para mim é. Para mim é a entrega, troca, entrega em troco de alguma coisa. Pronto, é isso. Para mim, vendas é transferir entusiasmo. Você transfere entusiasmo seu de um produto ou serviço para outra pessoa. Exatamente. E a gente não vende só produto ou serviço, a gente vende tudo o tempo todo. Você vende para a Flávia, vamos fazer uma viagem para tal lugar. Vende para o seu filho, precisa estudar para ir para a faculdade. Vende para o seu chefe, vamos fazer esse projeto novo. Vende para o seu amigo, vamos ver o jogo, vamos jantar, vamos isso, aquilo, outro. A gente vende o tempo inteiro, a gente transfere entusiasmo de um produto ou serviço
para outra pessoa. E liderar e gerir também é sobre transferir entusiasmo. Agora, o que acontece quando não existe o entusiasmo? E você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Ethos vem do grego, Deus, ziasmo interno, Deus interno, energia interior. Quando não existe essa energia interior, esse entusiasmo, você não tem o que transferir. Aí você pega o que Einstein disse, né? A gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que ele foi criado. Você quer resolver um problema, você precisa elevar o nível de consciência. E qual que é o grande problema que a gente tem hoje? 40 milhões de brasileiros com depressão, ansiedade ou procrastinação incapacitante. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? A Parece OMS, que tá indo para se né? tornar mais depressivo também. Meu pai, amado. É. É uma característica? São as características do brasileiro? Deve ser alguma lei, alguma coisa na política. Não deve, se Alguém fosse uma lei da decretou. política, não estaria funcionando. Então, aí estaria todo mundo bem. Aí estaria todo mundo bem, não estaria funcionando. Eu sim, vou dar minha opinião sobre essa pergunta aqui, mas eu queria até ver do Léo, né? Eu dar minha opinião, mas como leigo aqui. Mas entendendo um pouco dessa história do Léo criando esse passo a passo, esse fundamento, eu acho que vem o primeiro da pergunta que eu fiz para ele. Talvez seja porque seja um dos países com o menor índice de educação do mundo, né? Então eu acho que quanto menos você conhece, traduzindo o que você acabou de falar, né? Não dá para você resolver problema novo com ferramenta velha. Sim. Então acho que essa baixa camada, ou poucas camadas, né, que as pessoas conseguem acessar, elas não conseguem modificar. O autoconhecimento emocional é a mãe do controle, né? Então, assim, muitas pessoas... Imagina, né, como é que você controla, por exemplo, uma emoção como uma das coisas que a gente veio vendo, né? Cara, você não tem controle sobre aquilo. Se alguém foi grosso com você, isso é um problema dele, né? Isso pode ter te afetado agora, isso pode ser desconfortável, mas isso é um problema. Você chegar num nível desse, então esse autoconhecimento emocional é a mãe do controle, né? Do seu autocontrole. Sim. Acho que para mim uma das principais coisas é isso. A segunda, a comparação, né? O país, quanto mais pobre, mais fácil, né? Você gerar inveja no outro, porque qualquer outro que tem uma coisinha, um tênis melhor gera uma dissonância. Acho que esses fundamentos acabam deixando o brasileiro, acho que muito humilde, mais... Não saberia, mas eu acho que eu o não tenho essa conjunto... resposta, eu não saberia dizer por que é o Brasil. Até porque, mais uma vez, essas pesquisas aí também, vamos entender como é que ela é feita, né? Como é que são os parâmetros, mas existe essa pesquisa. Enfim, aí é claro, a gente se mas relaciona com brasileiros e vê que... Longe, né? E eu acho que para mim o principal que é a esperança. Que a esperança é sempre o do amanhã. Né? Se tem um povo que é esperançoso, é o do Brasil. Né? Então, assim, eu acho que uma das coisas é essa esperança. Essa resposta é interessante. Né? A esperança, né? Você está tanto com a esperança no país do amanhã, o excesso da esperança é a falta de viver o presente, né? É verdade. Vamos ver os pilares, por isso que eu acho que então. O vendedor talvez seja um dos mais. A gente fala, né? Falta dados para o vendedor. E onde falta dados, fica excesso de esperança. A curva de estresse lá de Erickson e Dodson é isso, né? Excesso de motivação diminui resultados de equipes. Porque onde tem excesso de motivação tem uma frustração maior. Falta de motivação tem procrastinação. Né? Então o excesso de motivação, que é onde eu acho que o departamento comercial talvez seja o departamento que mais tem excesso de motivação. Né? Falta um pouco da realidade, né? Que é o que a gente geralmente leva, né? Mostrar, cara, vamos bater meta, a gente aumentar 10%, tá, mas a gente só pode ter uma previsibilidade disso se eu entender os números de hoje. Né? Quais são as minhas atividades de hoje? Né? O corpo que eu vou ter no final do ano, ele é feito na segunda, na terça, no dia 1 de janeiro. Né? A meta do dia 30, ela é construída no dia 1, 2, 3 e 4. Né? Então, eu acho que esse excesso... Por isso que o vendedor talvez seja um dos profissionais mais ansiosos que tem, né? Sim. A gente, para você ter uma ideia, tem um outro estudo de Harvard que mostra que 31%, na verdade, do seu custo de folha é jogado no lixo mensalmente por conta da saúde mental. 1/3, praticamente. O RH, o que ele enxerga? Absenteísmo, presenteísmo, custo de saúde. Só que isso é só a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro está ali no presenteísmo, que é a procrastinação. Então, o que acontece? Quando você traz isso, o que você tem? Aumento de engajamento de conversão em vendas. A gente fez já treinamentos para o Grupo Arcon, 2.500 representantes, fizemos para eles, consegue observar aumento de vendas. Grupo Roldão, estamos fazendo agora treinamento para eles. Por quê? Porque você aumenta o entusiasmo. Só que aí você diminui também turnover, diminui desengajamento. Então a gente consegue medir como que estavam as métricas e depois como que chegavam. Isso diminui o estresse.
Diminui, você aumenta a conexão. Porque a gente tem, inclusive, o Gazini, né, trouxe as pesquisas da base dele, né, sobre aumento de estresse, diminuição da massa cinzenta, 40% de decisões, né, piores, irracionalidade mesmo, dúvidas comuns, sabe, questionamentos comuns. A pessoa, quanto maior o estresse, menos ela consegue resolver problemas do cotidiano, né? Ela ativa a amígdala, ela entra em estado de luta e fuga e ela não consegue mais racionalizar. Sim. Tem uma das coisas que eu aprendi ao longo desse período, que é de tudo da minha busca de conhecimento, essa foi a que mais me transformou, foi a mais poderosa de todas. Foi quando eu descobri que eu não era os meus pensamentos. Você tem essa percepção? Você tem, Flávio? Não. Eu acho que eu sou, né? Repete aí. Você não é os seus pensamentos. No dia a dia a gente lida como se fosse, né? Desenvolve aí essa ideia, vamos ver. Vou perguntar de outra forma. Vocês já não concordaram com o pensamento que vocês tiveram? Você pensou uma coisa e não concordou? Eu já pensei e não queria ter pensado. Essa é a terceira. Quando eu estou no auditório ali, 1000 pessoas, eu falo assim, 5% concordam com a primeira parte. Eu falo, vou perguntar da segunda forma. Você já não concordou? Aí metade. Eu falo, vou perguntar de outra forma. Você já teve um pensamento que você falou, nossa, que vergonha. Ainda bem que ninguém me viu pensando nisso aqui. Já. Um monte de nossa, só uma ideia. E ela vem tão, parece que é tão genial, dá 2 segundos e fala, nossa, que bosta, cara. Não, ainda bem que eu só pensei, né? Os pensamentos intrusivos. Ainda bem que os pensamentos, deixa eu pular daqui, né? Exato. Não. Por quê? Se eu gritasse agora. Um pensamento que você não concorda, percebe que ele é um objeto, e existe um observador olhando para esse pensamento, que avalia, que julga esse pensamento. Então ele não é você. Ele é originário da sua mente. Ele vem do seu cérebro, que é um supercomputador extremamente poderoso. Você imagina o seguinte, seus pensamentos são como nuvens. Eles vêm e eles vão. Às vezes é aquela nuvenzinha, às vezes é uma nuvem negra, uma cúmulos nimbus, tempestade. Às vezes você está dirigindo, tô de boa. Aí de repente, bum, já viu? De repente tô mal, do nada. Por quê? Do nada. Porque emergiu um pensamento. E quem é você se você não é seu pensamento? Você é o céu. Você é a presença. Você é essa pessoa que está de trás dessa pupila aí me olhando, me disponibilizando um percentual pequeno da sua atenção. Porque enquanto você está me olhando aqui, cara, já está dando a hora, tem que mandar um celular, tem que vir meu filho, já não fiz as compras, já está quase chegando no horário, puta, eu não paguei isso aqui, não fiz aquilo, tem que falar que não sei quem. E isso ainda é uma parte pequena. Porque a grande parte do que está acontecendo é que seu cérebro está gerenciando 37 trilhões de células nesse instante, levando oxigênio e gás carbônico por mais de 100 mil quilômetros de veias e artérias. Isso dá 2 voltas no planeta. Nesse instante, você está produzindo 25 milhões de células a cada segundo. Inspira profundo, ó. 25 milhões de células você substituiu agora. Nesse instante, você editou 2 milhões de bits de informação. Aqui com a turma do podcast. Quanto tempo vocês fazem um vídeo de 5 minutos aí no CapCut? Meia hora? 40 minutos? Pronto. Meia hora, um videozinho de 5 minutos. Nesse instante, você recebeu 2 milhões de bits de informação. Auditiva, sensitiva, olfativa, tativa, visual. Você editou tudo em tempo real. Se você estiver jogando tênis, você está rebatendo uma bola a 200 km por hora. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo uma vida. Quem que está cuidando disso tudo? Seu cérebro. Só que ele faz um barulho enorme. Ele faz um barulho tremendo. E a gente se mistura nesse barulho. E a gente se perde no meio dessa confusão. Então, quando você aprende um protocolo para controlar o seu pensamento, você muda a sua vida completamente. Porque para pensar. Tudo na nossa vida é o pensamento. Cada palavra que você já disse até hoje iniciou na onde? No pensamento. Você quer mudar a palavra? Muda o pensamento. Cada ação que você já tomou na sua vida, onde que ela iniciou? No pensamento. Quer mudar a ação? Muda o pensamento. Cada hábito que você tem, o que é um hábito? Se não a repetição da ação. Quer mudar o hábito? Muda o pensamento. O que é o seu caráter? É a coleção de hábitos. Quer mudar o caráter? Muda o pensamento. O que é seu destino? Ele vai sendo definido pelos seus hábitos, o seu caráter. Quer mudar o destino? Muda o pensamento. Então, o que a gente faz no Calma da Mente é ajudar as pessoas a entenderem esse pensamento, a se conectarem nessa mente, a silenciarem todo esse barulho e a controlar o pensamento. Para controlar a palavra, a ação e a criação. Sabe como todas as coisas são criadas? Um processo de 3 fases. Pensamento, palavra e ação.
Então, o Steve Jobs um dia se conectou no mundo das ideias e, se conectou nesse iPhone. Ele foi lá e falou, nossa, um celular com tela, com música, com internet, com tudo. Pensamento. Aí ele materializou isso aqui no planeta com palavra. A palavra é o verbo. A palavra se inicia um casamento, um contrato, um divórcio, uma briga, uma guerra, um produto, um business plan. É uma palavra. A palavra tem mais força, a palavra é mais densa. Você já tirou do mundo da ideia e trouxe para o mundo material. Aí a criação vem de criar ação. Você cria ação através da palavra, de um plano, de um projeto, e convence outras pessoas a virem juntas. Ô, Léo, tem alguma coisa que... O que te tira do sério? O que tira a sua calma da sua mente? Cara, tem muita coisa que tira do sério. Só que a grande questão não é em você não sair. É em você sair pouco e sair rápido. Então, por exemplo, eu estou dirigindo no trânsito. O clássico para todo mundo. A pessoa vai lá e te tranca. Bum! Aí a pessoa te tranca, o que você faz? Estímulo. Qual que é a resposta que você dá para esse estímulo? Põe o braço para fora, xinga a pessoa, ativa a sua amígdala, enche seu corpo de cortisol, adrenalina na hora da adrenalina, você quer matar o cara, parece que ele te apontou uma arma. Aí você chega no escritório nervoso, nervosa, irritado, e já briga com todo mundo. Cadê aquele relatório? Pô, ninguém fez, eu faço tudo sozinho, blá, 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 blá. Arrebenta seu dia, a energia que você dá, ela volta. Aí à noite você chega em casa, Flávio, como você trouxe o pão? Não trouxe, pô, mas você não me ajuda em nada, eu tô aqui com as crianças lá. Você destruiu o seu dia inteiro, você saiu do sério o seu dia inteiro, você arrebentou com o seu dia, porque uma pessoa colocou o carro na frente do seu sem dar seta. Você deu a coisa mais importante que existe na sua vida, que é a sua calma, a sua paz, para um desconhecido. A hora que você começa a treinar, a pessoa fecha. Isso que eu ia falar, o treino é isso. É respirar. Pronto, passou. E vai. Deixa eu falar um negócio pra você que tá vendo aqui, cara. Vai embora. É impressionante. Primeiro que é químico, né? O tempo que precisa para o cérebro sair da parte de guerra. Sim. Como funciona. E o contrário também, como não funciona. Sim. Ontem eu briguei com a minha vizinha. E aí a Flávia briguei com a minha vizinha lá, cara, do condomínio. Aí eu parei, ele falou, mas ela começou a gritar, tá não sei o quê. Eu falei, mas isso era um problema dela, né, Flávia? Assim, a Flávia é muito inteligente, então, no momento, ela não confrontou. Não falei nada com ele, eu falei, mas hoje de manhã ela veio brigar. falar, né? Não adiantava que ela precisava brigar. Não adianta. E hoje ela foi, mas como ter resolvido? E eu tava falando disso da vinda pra cá da briga, né? Falando daqui da nossa conversa, pra poder falar com o Léo e tal. E aí a gente, escutando mais sobre o estoicismo, vindo pra cá. Aí eu falei, né, um monte de soco na cara, né? O estoicismo é um negócio legal pra caramba. Um monte de soco na cara nossa, no carro. Meu, principalmente. A Flávia é muito mais dinâmica tal, e organizada. E aí eu lembrei de uma frase, eu só não... Me corrijam caso alguém escute aqui, mas se eu não me engano é do Mark Twain, que ele fala assim, né? Eu passei por milhares de momentos horríveis na minha vida. Que nunca aconteceram. E quase nenhum deles aconteceu. É Mark Twain? É isso. E, cara, tem uma de cênica parecida que ele originou dele ali. Provavelmente. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maior parte das coisas são mais susceptíveis de nos assustar do que nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muito. E você sabe que hoje não bati na mesa, hein, pessoal? Pode bater, acorda. Quase derrubou a prateleira. Puta que... Nossa senhora. Repete de novo, espera aí, com quem? Sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maior parte das coisas são mais susceptíveis de nos assustar do que são de nos derrotar. É a carta 2 de Sêneca Lucílio. Pelo amor de Deus. Caraca, puta que porrada na alma, velho. E essa questão da reatividade, essa semana falando com a psicóloga sobre criança, sobre o Theo, e é tão interessante, a gente estava falando sobre isso, essa questão do corpo, né? O que você deu o exemplo até da questão dos movimentos, né? Que o Theo, por exemplo, quando tem uma reação negativa a alguma coisa... Chama Theo? Chama Theo também. O meu também, Theo também. E ele fica, é super ansioso e tal, e quando ele perde o controle, a primeira coisa que ele faz é se chacoalhar, né? Ele tem 8 anos, ele fica irritado, e a gente fica mais irritado, que além de tudo, ele se chacoalha. E aí a psicóloga estava explicando, justamente como se ele estivesse liberando da mente pelos braços, pelo corpo, né? Que sai daquilo movimento. Ali, né? E ela fez nesse sentido de nervoso... E aonde o sangue vai, né? Vai pros
Você teria um, você vai pro braço, pra mão, ele faz assim com o braço, com a perna. E aí ela fez uma analogia que eu achei interessante, para quem tem filho em casa, fica ainda mais claro, que ela falou assim, se você pega um copo com água fervendo, se você quer tomar aquela água, quer pegar, quer mobilizar aquela água fervendo, você não vai conseguir. Você vai conseguir colocando mais água fervendo ou água fria? Água fria. Foi, então, quanto mais água fria você faz, mais vai equalizar a ponto de você conseguir pegar, tomar, usar. Falou, é assim quando alguém está numa situação de nervoso. É assim quando você está irritado, é assim quando ele está irritado, né? Então, a criança está ali gritando, não sei o que, ela está te irritando porque você já está em algum contexto. Geralmente, é a hora da bruxa, né? Final do dia. A vontade é gritar e quem manda aqui sou eu, vai fazer, acabou. Ela falou, coloca água fria. Não fervendo. Então, é essa hora que o carro passou, se a gente grita e aí vai inflamando mais, vai ficando mais borbulhante e mais difícil de pegar. Então, Theo, né, gente? Theo, tá tudo bem, eu te entendo. Primeiro acolhe. Vamos respirar. E aí dá o passo seguinte. Então, isso em casa com criança na idade da birra, maravilhosa. A pessoa sai do estado. É isso, é perfeito. A pessoa sai do estado de ira. Ela não é mais ela, como você falou, é outra pessoa. Uma outra química. É outra pessoa. Entre o estímulo e a resposta existe um instante. E nesse instante reside a sua sabedoria de agir de forma racional ou de reagir de forma irracional. Essa frase é do Victor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto. Eu amo. Meu livro favorito de vida. É meu livro favorito. É maravilhoso. Então, essa frase eu trago na lente 5 da sabedoria, na lente 4 da sabedoria. Por quê? Porque é nesse momento, no agora, no instante. Qual instante? Todos os instantes. Aí você chegou lá, o Thiago falou alguma coisa que você vai ficar irritada. Aí, em vez de você reagir, entrar os dois no cortisol ali na amígdala, aí você vai perceber, eu falo, a hora que estiver no nível Jedi, você fala assim, ó, também te amo. Nível Léo, e isso é legal, a questão do sequestro da amígdala, né? É o sequestro da amígdala, é exatamente isso. E quando a gente tá, para quem não sabe, do sequestro da amígdala, e é uma sabedoria milenária, antiga, que as avós da gente, nossa, falava para as mães que falavam assim, conta até 10, depois a gente conversa. É justamente isso, né? Que o general sequestra a amígdala e do general. É muito legal. Ele sequestra a amígdala, então fisiologicamente você não é capaz. Sua amígdala que faz você ter uma racionalidade para dar uma resposta, ela tá presa. Então a sua resposta vai ser emocional. Então numa condição em que a pessoa consegue respirar, é um momento, dizem uma média de 6, 7 segundos, né, para liberar. Você sai do pico dela e você vai controlando com a respiração. Então com a respiração você libera a amígdala e você consegue dar uma resposta racional. E quando você tá racional, você sabe que gritar com alguém que tá gritando não é a melhor saída. Aí você vai ligar isso aí com a teologia. Aí você começa a entender. Você fala o que Jesus falou. Quando te bater na face direita, dê a esquerda. Se te mandar andar 1 milha, vá 2. Se te tomar o alforje, dê o cajado. Por quê? Ele não tá falando sobre a não ação. Ele tá falando sobre a não reação para você não ser sequestrado pela amígdala. Aí, Moisés falou isso lá também, Maomé falou isso aí também, Buda falou isso aí também, Krishna falou isso aí também, Gandhi falou isso aí, a não violência, a não reação. A gente começa a entender que a não ação, que o silêncio muitas vezes é a melhor resposta. A não ação muitas vezes é a melhor ação. É você aguardar, você aguarda e observa. E você se coloca numa posição de equanimidade, você só observa, sem julgamento. Você deixa aquilo acontecer. Aquilo acontece, depois você toma a ação que você precisa tomar. Por exemplo, uma usabilidade prática que eu levo para as empresas no treinamento. O feedback. Eu fiz o OPM em Harvard lá em 2013 a 2016. O que é isso? Uma das aulas que eles deram lá, do professor Malorta, que ele falou o seguinte, a prática mais fundamental de gestão para uma empresa que existe, a ferramenta mais importante que existe numa empresa é o feedback. Não tem nada mais importante que o feedback. Porque é você chegar numa pessoa e falar, Flávio, eu acho que você pode melhorar nisso aqui, Conce, eu acho que você pode evoluir nisso, aquilo outro. Eu estou saindo da minha zona de conforto e me expondo para vocês algo que eu acho que vocês poderiam melhorar. Concorda que eu estou dando um presente? Só que não é assim que as pessoas recebem. As pessoas não sabem receber feedback. Aí o que acontece? Eu vou te dar um feedback, a hora que eu falar, Conce, eu tenho um feedback para te dar. Só de eu falar isso, você ativa a amígdala. Cortisol no corpo, adrenalina, você já não está nem prestando atenção no que eu falo, coração acelerado, você está louco para sair dali, para fugir daquele lugar. Exatamente. E você já está ali assim. Aí eu termino de falar, você já vai vir querer rebater, porque você já está com uma resposta na sua boca antes de eu falar. Então vamos lá, vamos mudar o conceito. Vamos fazer um recombinado aqui na empresa? Vamos. Então o feedback é um presente, concorda? Sim.
que você fala quando você ganha um presente? Obrigado. Obrigado. Você usa todo o presente que você ganha? Não. Mas o que você fala? Obrigado. Obrigado. Você gosta de todo o presente que você ganha? Não. Mas o que você fala? Obrigado. Pronto. Feedback é um presente. Você não precisa gostar, você não precisa usar. Mas você fala obrigado. Então você vai receber um feedback. Vocês vão falar, Léo, isso, aquilo outro. Falar, tá bom, obrigado. E aí? E aí é isso. Nesse momento é isso. Aí você vai para casa, vai respirar, vai malhar. Daqui 1 hora, um dia, 1 semana, 1 mês, dependendo do seu contexto, você vai mudar, caso você queira mudar aquelas ações. E vou falar, Conce, cara, você tinha razão. Eu naquela reunião não me portei bem, eu poderia ter chegado mais cedo, poderia ter feito isso, aquilo, outro. Tô aqui, ó, hoje eu já vim mais cedo, porque aí você vai mudar com a ação. Aí eu pergunto, alguém de vocês já teve alguma história que a pessoa te deu um feedback, aí você foi lá e respondeu, não, mas porque isso, e a pessoa falou, não, você tá certo, eu tô viajando aqui, eu tava errado. Alguém tem algum caso desse aí? Aí ninguém levanta a mão e fala, pois é, não tem que responder na hora, gente. Você só aceita, acata e vai embora. No mínimo avaliar, né? E os estudos mostram essa questão de quando a pessoa entende feedback, tem estudos da neurociência mesmo, de que lado ativa o feedback conforme a pessoa recebe, né? Sim. Então, muitas vezes até para a gestora é indicado começar sobre o futuro, aonde você quer chegar, quando a pessoa não tem... quando a pessoa... Tô no momento presente. Jedi já. Eu te amo. Controlando a energia aqui, ó. Próximo passo é falar, eu te amo na briga. Quando a pessoa tá... você vai dar um feedback para alguém, você não tem todo esse seu aporte, e a empresa ainda não está nesse nível de falar que é um presente, mas começar a falar sobre o futuro. E aí? Onde você quer chegar? Vamos trabalhar as questões que você faz hoje, que vão te ajudar a chegar no próximo passo de carreira, ao invés de vamos falar do passado, o que não deu certo para você começar diferente. Muito bom. Isso já muda a mente, e os estudos, um estudo de Harvard, inclusive, traz essa questão de como ativa o lado emocional ou racional. Vamos começar o feedback, luta né? e fuga, ou realmente muito uma legal. aceitação. Você acolher no início. Quando ali, você né? fala sobre futuro. Na verdade, é ligar, né? Falar, Mais do que acolher, é ligar com o desejo dela. Porque, Sim. né, quando ela vê que é pro benefício dela antes, porque senão é o que você falou. Eu vou te dar um feedback. O muro já criou um muro, pôs cerca. Esquece, a pessoa não tá te escutando. Agora, quando você tá falando sobre ela... Onde nós vamos chegar? Qual que é o próximo passo? Você vai desarmando isso é bem legal. E falar, Isso é bem legal. beleza, você quer chegar nisso, mas para isso, do que você fez até agora, vai te levar. Vamos vai pontuar. levar ou vai levar. Isso é animal. Então, isso já fisiologicamente desarma. Porque o nível, de novo, né? Vou repetir lá, o autoconhecimento emocional é a mãe do controle. Mas esse tem muita barreira para chegar, né? Nesse nível de camada, né? E quem é muito competitivo, a gente que tá sempre... Não sempre, né? Mas a gente tem muitas vitórias atrás da outra, é mais difícil receber feedback. Eu fui dar um treinamento numa rede, fiquei 6 treinamentos, cara. 10. E aí chegou no final, animal, o pessoal terminou, e aí veio uma da diretora. Eu falei, cara, animal tal. Mas posso... E ela bem... Eu falei, posso te dar um feedback? Eu falei, puta. Pronto, lá eu tinha acabado de sair, tava na 5ª palestra desse grupo, tinha mais uma, e só 10, o pessoal a diretora, a outra, fechando já outros eventos. Falei, cara, aí feedback agora aqui, né? No final. Tá. E ela pegou e falou, puta, eu sou diretor de RH. Ela falou, cara, eu concordo contigo, tudo disso aí e tal. Mas aí tinha uma piadinha, assim, um comentário que eu fazia do RH, que eu falava, porque a pessoa tem déficit cognitivo, mas déficit cognitivo é hoje. Antigamente falava que a pessoa era um jumento, mas hoje o RH não deixa. Eu falei, é um nome bonito para jumento, mas o RH não deixa. E aí, puto, o pessoal chora de rir. Mas, pô, eu sou um grande parceiro de RH, né? Eu cuido muito das pessoas e tal. Hoje em dia essas piadas não cabem mais. Não, mas né? ela falou, engraçado. Ela falou, sabe o que eu dizer? Eu acho engraçado. Ela falou, mas inclusive eu ri. Ela riu, por isso que eu achei no momento. Ela falou, sabe o que é? A gente tem uma dificuldade tão grande de fazer o pessoal de vendas se conectar com o pessoal de RH. Talvez, e ela foi muito legal, talvez esse comentário que o RH não deixa fazer, por exemplo, uma piada que é engraçada, que todo mundo riu, talvez não ajuda. Vamos fazer. Aí, pô, da outra vez que ela tava participando, aí na hora eu falei, vou comentar, detalhe do detalhe, a galera ficou, meu público é o vendedor, né, não é o RH, se divertiu. Aí eu fui, beleza, eu falei, cara, não confrontei, não falei, eu falei, obrigado, eu vou pensar assim, nesse momento que aconteceu, mas eu te agradeço. Fui embora. E nem ia pensar. Aí fui, tomei banho, não sei o quê. Aí eu falei, pô, será que não pode? Tá. Aí eu peguei, ela tava no grupo lá de WhatsApp, mandei, falou, olha, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou chamar, a gente vai ficar de pé, e toda vez que eu falar a palavra RH,
todo mundo que tá dentro do salão vai gravar. RH, eu te amo. Pode? Ela falou, pode. Pô, porque aí a gente olha, pronto. Aí no outro, 10 vezes eu falava RH, e todo mundo, RH, eu te amo. Pô, aí, mas mas na hora foi bloqueado. Na hora eu bloqueei. Eu falei, vai te catar. Falei, puta, eu acabei de arrebentar na palestra, que tô no 7º treinamento da minha empresa. É foda. Como é animal, velho. Gente, saindo do momento presente, vamos lá. Ó, eu tô arrependida. Não, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar compromisso do Léo. Não. Nós vamos encaixar sua data, que eu sei que é difícil. Mas vamos voltar só pra falar das 7 lentes? Vamos falar só das 7 lentes? Pode ser? ser? Só cita elas rapidamente. Assim. Só cita elas. A primeira é gratidão, que foi a que eu fiz. Mas senão ele vai matar nosso outro encontro. As 3 interiores, as 3 intrínsecas. Eu tenho ela aqui, ó. Às vezes eu esqueço. Pra não esquecer. Pra não esquecer, eu tenho elas aqui. Ó. Caraca, velho. Eu achei que fosse escrito ali, não. Vida. Caraca. Que legal. Gratidão, humildade e fé. São as 3 intrínsecas. Sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Por que uma tá pintada de azul? É porque é a que sai do interior, vai para o exterior. É a busca do conhecimento, da sabedoria. Aqui de fora estão as ferramentas estoicas. E eu vou contar para vocês, depois de 1 ano e pouco eu já tinha as lentes feitas, eu adoro a oração da serenidade. E eu fui descobrir que a oração da serenidade estava contida nela. Fala assim, Senhor, Deus, a fé, dê-me tolerância para aceitar as coisas que não posso mudar, que é gratidão e humildade. Coragem para mudar as que posso. E sabedoria para distinguir entre as duas. É maravilhosa. Mas eu não sabia disso quando eu tinha feito ela. Aí, gratidão, humildade e fé. Gratidão, qual que é o conceito que me conectou do estoicismo? Amor fati. Amar o destino. Ame as coisas que o destino te traz. Boas ou ruins. Até porque não existe nada bom ou ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Segunda, humildade, a lente 2. O que nos unifica a todos? Nós, Elon Musk, um mendigo ali na rua, qualquer pessoa. O que nos unifica? Nós somos mortais. A gente vem, dá essas voltinhas e volta. E lá no estoicismo tem o conceito de memento mori. Lembre-se de que você é mortal. O imperador via chegando naquela procissão, ganhou a guerra, e ele pedia para o ajudante dele vir no ouvido repetindo. A gente viu em Roma Memento isso, mori, memento mori. É verdade. A gente foi para Roma esse ano e a gente viu o lugar. Porque a hora que você lembra que você é mortal, a morte é o melhor contraste para a vida. A hora que você olha para a morte, você entende o que faz sentido para a vida. Então a morte é uma ótima conselheira, disse Marco Aurélio. A hora que você se conecta com ela, você vê o que é real, o que é imaginário, o que não faz sentido nenhum. Aí depois a lente da fé. Aí dentro da lente da fé a gente tem um conceito de dicotomia do controle. Você trouxe ele ali agora mesmo. Existem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. O que você controla? Como você age, como você reage, como você pensa, como você se sente. Talvez você ainda não esteja controlando bem como você pensa, como você se sente, como você reage. Mas está na sua zona de controle. O que você não controla? Todo o resto. Você não controla a economia, você não controla a política, o concorrente, a esposa. Controla a esposa aí, Fábio? Controla o marido, controla os filhos. Controla nem meu gato lá. A gente não controla nem gato, então esquece, né? A gente não controla nem nossa saúde. A gente tem alguma influência sobre essas coisas, mas controle a gente não tem. E quando a gente tira a nossa zona de o nosso foco para as coisas que a gente não controla, você tira a sua ansiedade. Aí o pessoal fala, então eu não controlo o cliente, o vendedor. Não. Então não é responsabilidade minha não vender? É. Por quê? Você não controla o cliente, mas você controla o melhor pitch, o melhor preço, o melhor serviço, a melhor apresentação, o melhor pós-venda, o melhor produto. Você controla essas coisas, você tem que controlar isso aí. Agora, se ele vai comprar ou não, você não controla. Mas se você fez o seu melhor, vai ser o que tiver que ser. Aí depois a gente vai para a quarta lente, a sabedoria. A sabedoria é a primeira que sai de dentro. Então você imagina que com essas 3 você está bem. Com essas 3 você está bem. Aí você vai para a lente da sabedoria. Entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento. E nesse momento reside a sua sabedoria, de agir de forma racional ou de reagir de forma irracional. Aí depois a gente vem para a lente da coragem. A coragem é a ferramenta estoica, é o summum bonum, que são os bens maiores, a virtude. As 4 grandes virtudes estoicas que existem é a coragem, a sabedoria, que está aqui, a justiça e a temperança. O que Sócrates descobriu? Sócrates descobriu que existem essas 4 virtudes que elas são a mãe, a base de todas as demais virtudes. Então, por exemplo, você vai fazer um doce, se você pegar açúcar, chocolate, farinha, manteiga
Acho que é essas 4. Você faz quase qualquer doce que existe. E Sócrates descobriu que se você pegar justiça, coragem, sabedoria e temperança, você faz qualquer virtude. Então, minha empresa tem o valor da inovação. Legal. Pra você inovar, você precisa ter coragem a sair do antigo e pro novo. Você precisa ter sabedoria, buscar conhecimento, empilhar e transformar isso em inovação. Você precisa ter temperança. É o tanto exato. Se você for muito inovador, você vai quebrar no meio do caminho, você tem que pagar as contas. Então, para todos os valores, eles têm. Quando a gente leva na empresa, a gente fecha o programa falando, cara, se você não está conseguindo conectar a sua equipe nos seus valores, a gente conecta a equipe nos valores humanos e a partir dos valores humanos, nos valores da sua empresa. Então, você transforma a cultura da empresa. Então, é a sabedoria. Depois é a coragem. A coragem, tô bem, tô em paz, busquei conhecimento, tô em paz. E aí, vou virar um monge? Não, vou trabalhar. Então, você tem que ter coragem. Você tem que colocar a bola em jogo. Vou virar um monge. Aí você começa a descobrir que 10 segundos de coragem são suficientes para as maiores coisas. Cara, 10 segundos. Isso é demais. 10 segundos. Eles pegaram os Navy SEALs e eles foram lá. Pô, Navy SEAL, o ápice da Marinha Americana. Os caras lá mais corajosos do planeta. E tem uns que ganham a medalha de bravura e honra do presidente americano. É lá o cara mais corajoso do planeta, o Batman. Aí chegou lá, foram entrevistar. Cara, como é que você ganhou aquela medalha? Meu amigo tomou um tiro ali, eu carreguei e corri. O outro pegou ali, pui e corri. Foram 10 segundos. O cara não fez um filme igual o Rambo, né? 2 horas salvando o mundo. Foi 10 segundos. 10 segundos. E 10 segundos que eles perceberam que qualquer pessoa comum teria feito isso por um amigo, por alguém Bem que uma reação natural. Aí tem um filme muito bacana que chama Querida, Comprei um Zoológico. Você já viu esse filme? Não. Damon? Não. Muito top, cara. Um filme baseado em fatos reais. O Matt Damon estava quebrado, a mulher dele morreu de câncer, ele ficou com 5 filhos. Ele quebrado, sem dinheiro, aí foi lá para ir para uma casa menor, para alugar um lugar, não gostou de nada, chegou numa casa, falou, nossa, casa maravilhosa, tá dentro do meu budget. A hora que ele abre a janela, tinha rinoceronte, hipopótamo, jacaré, não sei o quê, leão, tudo lá fora. Era um zoológico. Aí o cara falou, então, isso aqui é da prefeitura, quem quiser morar aqui tem que cuidar do zoológico. Ele falou, tá bom, eu toco isso aqui. Aí ele alugou. E deu tudo certo, tem até um filme, né, do cara. Aí falou, cara, como que você teve coragem de comprar esse zoológico? No seu momento mais difícil, você quebrado, com 5 filhos. Ele falou, cara, eu aprendi do meu pai que na vida, às vezes, tudo que a gente precisa são de 10 segundos de coragem para fazer as coisas mais loucas que a gente precisa fazer. E eu usei esses meus 10 segundos de coragem e comprei o zoológico. Aí depois ele vai contar para os filhos dele. Ele fala, contar para vocês como que eu conheci sua mãe. Eu estava andando aqui naquele restaurante, olha lá, aquele lugar, aquela vitrine maravilhosa ali. Passei, eu vi aquela mulher perfeita da minha vida, aquela mulher linda. Falei, cara, é muita areia pro meu caminhãozinho, não vou ter coragem de falar com ela. Aí ele foi andando, olhou, falou, vou lá, vou usar meus 10 segundos de coragem. Aí ele chegou lá, falou, eu estava tomando um milkshake, falou, tá gostoso esse milkshake? Ela falou, delicioso, você quer provar? Aí ele provou, depois continuou conversando. Legal. E se casaram. Depois não é coragem, depois é além de 6. É disciplina, é consistência, é resiliência. É você fazer de novo, até você se transformar. E por fim, a 7ª lente é a lente do transbordo. É o conceito de simpatia. A gente entender que nós somos todos conectados, somos todos parte de um mesmo organismo. O que faz bem para a colmeia faz bem para a abelha. O que faz mal para a abelha faz mal à colmeia, disse Marco Aurélio. Então, esses 7 conceitos foram os conceitos que conseguiram transformar minha mente, a forma como eu vivia, me tirar daquele lugar de dor, de ansiedade, de medo, e é o que eu tenho levado para as pessoas no Brasil afora. Sensacional. Então vamos voltar depois só para aprofundar nas 7 lentes. Vamos fazer uma prática no próximo episódio. Eu preciso ter, e o meu compromisso e aí, então quando voltar para falar nas 7 lentes, vocês dois vão ter que ter terminado as 7 lentes. Bora. Boa, a gente, para quem, então, assim, do que o Léo tá falando, do que eu fiz, né, tem ele conduz, né, a prática de uma das lentes, de todas as lentes, né, no YouTube. Eu participei, né, ouvi ali no YouTube e pratiquei a primeira lente da gratidão, e para mim, assim, eu fiquei extremamente emocionada a hora que acabou, e foi acho
Acho que foi uma das primeiras meditações. Pode chamar de meditação ou não? É uma parte, uma viagem mental, uma meditação, mas tem uma reflexão também. Específica. E no começo, não sei se todas são assim, mas da gratidão, no começo tem uma explicação de muito disso que ele trouxe aqui hoje, né? Pra gente entender e entrar até contextualizado. Mas, em geral, quando é mais longo, tem quanto tempo, mais ou menos? Geralmente é 20, 30 minutos do conteúdo e 20, 30 minutos do da protocolo. Prática ali, né? Então, quando é mais longo, geralmente a gente fica sonolento, cochila. Eu fiz ainda, né? Fiz sentada, mas fiz na cama e tal. Eu não pisquei, assim. Eu fiquei completamente... E depois fiquei muito emocionada, muito. Então, e eu fiz depois de uma reunião, numa conversa e tal, sem estar com a consciência de que eu precisava. E quando eu fiz, eu falei, meu Deus, eu preciso demais, assim. Foi muito, muito bacana. Meu compromisso então é esse. Está compromissado. Últimas perguntas, rapidinha, bate-bola pra gente finalizar. Um livro, Léo. Meditações de Marco Aurélio. Um livro, eu esqueci. Aliás, eu não esqueci, tá no meu carro. Tá no meu carro, depois eu dou 365 dias com a calma da mente. Que é a prática de tudo. Que é o meu livro. Eu já fiz 1.200 e poucos episódios do meu podcast. Caraca. Eu selecionei 365 por temas, então é um por dia para você ir assistindo. Você vai assistindo um por dia, só que eu falo que ele é um livro, que ele parece um livro, mas na verdade ele é uma série da Netflix com 365 episódios. Porque todos os dias você tem um QR Code e você bate esse QR Code e assiste aquele episódio. Então ele é como se fosse um curso para você ir fazendo eles. Que legal. Pelo livro. Então quem quiser tem no meu Instagram, Léo Simão Estoico. Só clicar lá no link e adquirir. Vai estar também no carro, esqueci de trazer aqui para vocês. Sucesso. E a gente tem um exemplar, tem lá na empresa. Que aí põe na edição, sobe ele na edição. Vou pegar, pode deixar. Um lugar que te traz a calma da mente. Um lugar muito especial para mim é a Ilha do Mel, no Paraná. Por seu caminho lá. É um lugar que é muito especial para mim. Já fui lá várias vezes sozinho, até nos momentos assim, não tem carro, não tem nada, você anda só a pé na ilha. Que delícia. É um lugar muito especial para mim. Legal. Muito bom. A frase de efeito que você mais gosta na vida? O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio também. Cada obstáculo que a gente tem na nossa vida é o caminho que a gente precisa para a gente crescer, para a gente evoluir. Maravilha. Bom, chegamos ao final, mas sem a última pergunta a gente não pode encerrar. Se a vida é uma venda, qual que é a sua proposta para ela? Se a vida é uma venda, minha proposta para ela. A minha proposta é que você entregue nessa venda todo o seu entusiasmo, todo o seu amor, toda a sua presença e que você entregue tudo, porque na verdade você vai embora sem nada do que fica aqui. O seu livro lá, você vai embora só com o que você adquire de valores de você. Então entrega seu tudo durante essa venda, que essa oportunidade é fantástica. Que lindo, muito bom, muito bom. Sensacional, galera. Gente, nossa senhora, olha, vai longe, né? Muito obrigada, Léo. Eu acho que você teve, indiretamente, eu estava definindo os convidados aqui, né? E seu nome está na lista desde a primeira temporada, e a gente foi agora, bateu certo a agenda. E, sinceramente, abertamente para todo mundo, você veio aqui com 2 grandes propósitos na minha vida. Um é a toda a audiência ter acesso ao seu conhecimento, e o nosso grande objetivo com o podcast é tudo aquilo que a gente acredita, a gente só traz pessoas que a gente acredita, que a gente sabe que transforma, né? Que vai melhorar, a gente traz porque a gente quer que a audiência esteja num nível sempre de consciência maior, como o Thiago falou. E segundo é para conseguir convencer esse homem cada vez mais estar no momento presente. Agora vai. E eu tinha certeza que te ouvindo... Eu tinha certeza que te ouvindo é um super cara que quer resolver todos os problemas do mundo no ontem, no amanhã e no tudo. E eu falo, o que a gente mais trabalha em casa a gente precisa resolver o do hoje para a gente ir dia após dia fazendo a nossa história, para um dia no futuro alguém contar a nossa história. Mas se a gente não estiver no presente, as coisas se tornam mais difíceis, né? Muito obrigada. Aí, muito bem, obrigado. Memento Mori. Foi muito maravilhoso. Memento Mori, para quem quiser aí nas empresas levar treinamento. Como que as pessoas te encontram? Fala o seu @. Pode entrar no meu Instagram, Léo Simão Estoico, pode mandar mensagem lá direto. Tem o calmadamente.com.br, lá tem os links, a gente leva esses treinamentos. Agora, no final de ano, a gente está fazendo, em vez da pessoa simplesmente fazer um churrasquinho, uma confraternização num boteco, alguma coisa assim, por que não proporcionar a equipe deles com uma experiência transformadora?
Então, em 90 minutos, a gente faz esse workshop na empresa, onde a gente ajuda as pessoas a se conectarem ao propósito dela, diminuir a ansiedade e a conectar no propósito da empresa. Para você iniciar um ano que vem conectado num outro nível de energia. Chama Calma da Mente Despertar, que é essa experiência que a gente tem levado para as empresas. Sensacional. E para quem está trabalhando NR1 aí, que está cada vez com mais fiscalização, com mais cuidado, não à toa, né? Claro que a gente tem os oportunistas do país, mas faça uma ação como essa, porque certamente é o que vai fazer a diferença, não só pela norma, mas pela entrega das pessoas. A né? NR1 eu brinco que a gente dá de brinde. Então eu falo, sempre que eu trouxe isso é para aumentar a performance, para aumentar a conexão, aí vê a história da NR1, fala, gente, a NR1 tá aí, você já faz o diagnóstico, tem tudo, você ganha seu 1 ano, você não precisa nem preocupar com nada. Tá? Mas é brinde a NR1, você ganha. Legal, muito bom. Ansiosos de plantão, comentem. Memento Mori, coloque todo o seu foco aí no episódio, comenta aqui como foi, qual sensação, se está precisando ou se já encontrou a calma da mente, compartilhe e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada. Valeu, galera. Tchau. Tchau.